Vanessa me deu uma deixa importante que eu não posso deixar de puxar agora, é o fio para a gente trazer agora a fala do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, hoje no Rio de Janeiro. Ele falou sobre esse caso e disse que isso se tratava de mais alguma armação ali de Sérgio Moro. Vamos ver o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva hoje sobre esse assunto. Ao Moro, das autoridades públicas. Eu não vou falar, porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. É isso. Graeb, não dá para dizer que é uma armação, né? A gente teve, inclusive, acesso e trouxe aí todos os detalhes dessa investigação da Polícia Federal, que traz minúcias, traz detalhes da movimentação e do estudo que esses criminosos fizeram. Graeb, quero começar contigo. Obviamente não é uma armação, e o Lula talvez queira escapar aí da encrenca em que ele se meteu, dizendo, não, é que eu não tinha visto ainda os documentos, não foi isso. Não pode. Ele não poderia ter dito isso, nem como brincadeira, nem com um riso na cara, de maneira nenhuma. O presidente da República pode se deparar com um caso de possível sequestro e morte de um senador, de uma deputada eleita e de outras autoridades, promotores, gente que trabalha no sistema prisional, um monte de gente. O presidente não pode se deparar com uma história grande como essa e se sair com esse absurdo. O que está acontecendo com esse Lula? Já falou aquela escatologia sobre o Moro, né, indicando claramente que ele quer vingança, e agora essa outra enormidade, né? O Lula está perdendo completamente a compostura. Ele está falando em público como se ele tivesse ali numa roda de botequim, né? Um dos motivos porque a presidência do Bolsonaro foi terrível foi a verborragia do Bolsonaro. Ele não conseguia conter a boca suja e agressiva dele. E o Lula está repetindo exatamente o mesmo padrão. Então, uma infelicidade enorme. Você acorda de manhã sendo agredido pelos políticos que mandam no país. Não pode. Não tenho mais o que dizer. É isso. Wilson, quero te ouvir, Wilson, sobre esse assunto, porque a gente viu, foi uma semana muito tumultuada e muito complicada para a imagem do presidente Lula, numa semana em que ele dá uma entrevista e fala o que falou, o xingamento que ele falou, que eu, em respeito aos nossos espectadores aqui, não vou repetir, mas falou para Sérgio Moro, que queria que o Moro se ferrasse, vou usar esse termo agora aqui, mas não foi um xingamento muito maior, e a gente sabe que no dia seguinte, isso deu margem a uma narrativa em que se tentou vincular a imagem de Lula ao PCC, né, uma narrativa que se traçou aí politizando essa situação. Do outro lado, também houve uma politização, inclusive da Polícia Federal, Wilson, porque falando que a Polícia Federal estava agindo contra inimigos do presidente, a Polícia Federal não é uma polícia de governo, é uma polícia de Estado. E ela precisa agir dessa forma, né? E quando o governo Lula fala isso, ela traz também uma outra narrativa, inclusive de politizar a Polícia Federal, que não deve ser politizada, que ela deve ser uma polícia de Estado e não de governo. E agora, falando mais uma vez, trazendo mais uma vez um comentário super, no mínimo, infeliz diante do dia em que toda a imprensa teve acesso, a gente teve um acesso aqui também, né, a detalhes dessa investigação que mostram
os cálculos, todos os detalhes, as minúcias que esses criminosos estavam planejando contra o senador Sérgio Moro. Wilson. Então, Kenzo, antes de fazer meu comentário, eu quero dar o parabéns público para a Vanessa, que teve acesso a esse material e trouxe para a gente em detalhes. A cobertura do Antagonista hoje foi maravilhosa nesse aspecto, nós subimos muita coisa, então tem muita coisa no site, por favor, você que está no chat, por favor, dê uma olhadinha no site, porque tem muito material bom sobre esse caso das ameaças ao Sérgio Moro. No mínimo, o Lula está mal assessorado, no mínimo, tá? Isso para não falar outra coisa. Durante 4 anos, como bem disse o Graeb, a esquerda ficou enchendo o saco do Jair Bolsonaro. Eu não estou defendendo o Jair aqui não, tá? Ficou enchendo o saco do Jair em relação à verborragia dele, inclusive o que teve de deputado do PT, PSB, que apresentou pedido de impeachment na Câmara e reclamou que o Arthur Lira sentou em cima desses pedidos de impeachment por causa da verborragia do Jair Bolsonaro, não está escrito, sabe? Bolsonaro é aquela coisa, falou que não é coveiro, enfim, falou um monte, e a esquerda estava lá, falava um dia, ia no dia seguinte apresentar um pedido de impeachment. O Bolsonaro falava uma besteira no dia seguinte estava lá Randolfo Rodrigues, o Elias Vaz, enfim, essa turma toda apresentando pedido de impeachment do Jair Bolsonaro. O que acontece agora é justamente o contrário, sabe? O Lula parece que ligou o modo campanha para 2026 e não quer largar desse modo campanha. Eu conversando com alguns líderes do Senado durante a tarde de hoje, né, para fazer as nossas matérias aqui para o site, uma frase que eu escutei muito, Kenzo, foi a seguinte frase: o maior cabo eleitoral do Bolsonaro para 26 está sendo o Lula. Me parece que o Lula está adotando a mesma estratégia do Jair Bolsonaro dos últimos 4 anos, de ficar esse ping-pong, Bolsonaro, Lula, Lula, Bolsonaro, porque não é possível, gente. Ou o Lula, sabe, desligou, ou o Lula esqueceu daquele Lula de 2003, né? Sabe? Então, esse aqui é o ponto, sabe? Essa forma espontânea do Lula, entre aspas, né? Porque agora é o seguinte, né? O que vão passar de pano agora pro Lula, não, o Lula é espontâneo, né? Agora vamos dizer isso, né? Que isso é espontaneidade. Não, gente, desculpa, né? Isso é outra coisa, eu posso chamar isso de falta de noção, para dizer o mínimo, sabe? E uma coisa que é mais curiosa dessa história é que parece que você tem um bate-cabeça ali no Palácio do Planalto. Ontem, na Cruzoé, nós trouxemos essa informação, que depois que teve essa operação da Polícia Federal, né, e vamos pegar a forma cronológica da história, né? O Lula primeiro fala aquela groselha, como você disse, Kenzo, lá na entrevista para o veículo 247, ultra governista. Ontem teve a operação da Polícia Federal, os bolsonaristas começaram a associar o Lula ao crime organizado, e aí começou uma operação do Palácio do Planalto para desvincular o Lula desse episódio, né? Veio o Paulo Pimenta, veio o Flávio Dino para dizer, não, a Polícia Federal agiu de forma republicana e essa operação protegendo o Sérgio Moro mostra justamente que a PF não tem interferência. A PF do PT é a PF que protege todo mundo, inclusive os seus adversários. E aí hoje o Lula me vem com essa dizendo que toda essa história é uma armação. Tá de brincadeira, né? No mínimo, o Lula tá mal assessorado, ou tá de má vontade, ou vai ficar nesse ping-pong nessa história toda. E tá tirando, inclusive, Wilson, a credibilidade da própria Polícia Federal, né? Porque a partir do momento que se fala que é uma armação, você está tirando a credibilidade da Polícia Federal, que desempenhou um excelente trabalho ali e trouxe todos os detalhes para desarticular essa organização criminosa. Vanessa, quero te ouvir. Kenzo, por essa razão mesmo que a juíza Gabriela Hardt, ela tirou, então, o sigilo das investigações da tentativa de sequestro, dos planos de sequestro, né, do senador Sérgio Moro, após essa fala infeliz, irresponsável do presidente Lula, que, no mínimo, deve desculpas ao senador Sérgio Moro. Lula, que tanto reclamou na época antes da sua prisão, que teve sua família perseguida, é inadmissível que um presidente da República, ocupando o cargo que ocupa, se deixe levar por paixões, né, e vá atacar, então, o senador que está aí, que foi vítima aí de um plano de sequestro, não só dele, da família dele, da filha dele. Então, espera-se, no mínimo,
pelo cargo que ocupa, se não for pela sua índole, que peça desculpas ao senador Sérgio Moro. Pelo seguinte, o Wilson estava lembrando de declarações do presidente Lula ao site Brasil 247. Em 2020, o Lula disse o seguinte: não guardo mágoas de Moro. E agora, então, ele vem então com aquela fala escatológica a respeito do senador Sérgio Moro. E eu digo, não é isso que o seu eleitor, Lula, espera de você, né? Espera-se serenidade à frente de um país, serenidade junto àqueles que fazem parte do governo, aos senadores, aos deputados. Não cabe a um presidente da República tripudiar sobre o drama de uma família, né? Independentemente se essa família tem algum inimigo seu, não é papel dele. E você falou muito bem, desmerecer o trabalho da Polícia Federal. Foi por essa razão, então, que a juíza Gabriela Hardt hoje tirou o sigilo sobre as investigações e trouxe tudo a público justamente para mostrar que os planos de sequestro do senador Moro não eram uma armação. Importante você ter levantado isso, Vanessa. Quero agradecer muito a nossa audiência que ainda está chegando. Estamos quase chegando aqui a 1.000 espectadores nessa noite de quinta-feira. Muito obrigado pela audiência. Obrigado a Sônia, obrigado a Ariadne, obrigado professor, obrigado ao Joseph, o Zé, a Corda Brasil também está aqui, o Robson, a Célia, a Ana Maria. Muitíssimo obrigado pelos comentários. Podem seguir compartilhando aqui com a gente, já deixa o like, não se esqueça de deixar o like aqui no nosso canal, porque com o like, pessoal, você vai engajar mais pessoas. Inclusive, falando ainda sobre esse assunto, a gente separou um outro trecho da fala de hoje à tarde. Agora há pouco o Sérgio Moro se posicionou sobre essa fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o que Moro disse. Eu repudio veementemente essas afirmações. Há uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão me prestando segurança a mim e a minha família estão fazendo. E pergunto ao presidente da República se diante dessas declarações, risada frente à ameaça a uma família pelo crime organizado, se o senhor não tem decência. O senhor tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito do que o senhor pretende no seu governo. Se o senhor quer transformar o seu governo realmente num ato de vingança. Tá aí a fala de Lula, então, no final da tarde dessa quinta-feira.